tudo bem? Meu nome é Juan Pablo e na palestra de hoje eu falarei um pouco sobre o sistema de sinalização dos trens metropolitanos aqui de São Paulo. Primeiramente, é uma honra estar participando do segundo congresso online da Brasil Ferroviário e eu espero muito que vocês curtam essa apresentação sobre o sistema de sinalização aqui de São Paulo. Bom, quem sou eu? O meu nome é Juan Pablo, como eu já disse, eu tenho 19 anos, eu sou o criador do canal Ferrovia e Curiosidades por Juan Pablo, sou formado em técnico em administração, também sou estudante de arquitetura e urbanismo e atualmente sou aluno aprendiz eletricista de manutenção eletroeletrônica na CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E o que nós vamos ver nessa apresentação? Eu vou falar um pouco, primeiramente, sobre o nosso sistema metropolitano. Depois vamos ver os tipos de sinalização de campo e de bordo, as diferenças. Também sobre circuito de via e as sinalizações atuais presentes nas linhas de trens metropolitanos aqui de São Paulo e as sinalizações que estão em implantação, que estão em projetos sendo implantadas nas linhas de trens. O nosso sistema de transporte metropolitano ele é constituído por 5 linhas de metrô e 7 linhas de trens metropolitanos, além de uma linha de monotrilho. Ao todo, são cerca de 389 quilômetros. Em breve esse número vai aumentar, pois algumas linhas estão em extensão, como a linha Nova Esmeralda de trens, a linha 6 Laranja, que vai ser inaugurada, a linha 2 também está em extensão, e diversos outros projetos que vão vindo aí. Então esse número vai sempre mudando. Ainda bem, né? Nós temos 4 operadores metroferroviários aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana. E uma de ônibus intermunicipal, que inclusive está aqui no mapa, esses filetinhos azuis aqui. De trens metropolitanos, nós temos a Via Mobilidade e a CPTM. E de metrô nós temos a Via 4 e o metrô, e também a Via Mobilidade de linha 5, Lilás. Sobre o nosso sistema de trens metropolitanos, nós temos 2 operadoras, a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que cuida das linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. A linha 7 Rubi em breve não vai mais pertencer à CPTM. Ela está fazendo parte de um processo de concessão e daqui a uns meses será uma operadora privada que irá controlá-la. Em breve também irão para a concessão as linhas 11, 12 e 13 e por fim a linha 10. E a CPTM ela ficará a cargo de fiscalização, uma agência controladora. E, como operador privado, nós já temos a Viabilidade, do grupo CCR. Ela cuida das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. E agora, falando de sinalização, nós temos a sinalização de campo e a sinalização de bordo. Vou falar um pouquinho da diferença das duas e detalhando mais para frente. Vocês vão acompanhando e vão, espero que entendendo bastante do assunto. Vamos água aqui rapidinho. A sinalização de campo, ela, como o próprio nome já diz, ela fica no campo, a sinalização da via. Ela é responsável por toda a parte de sinalização que tem a ver com a via, como, por exemplo, o comando de sinaleiros. E dentro da sinalização de campo, nós podemos colocar uma parte muito importante, que é o circuito de via. O circuito de via, só dando primeiramente uma interação aqui. A nossa via, ela muitas vezes pode pensar que a via ela vai da luz até estudantes de uma forma contínua, claro, considerando que são trilhos soldados, mas pode ser que as pessoas de fora que não entendem muito do assunto, elas podem pensar, todos os trilhos são simplesmente soldados e vão de forma contínua do começo ao fim. Mas não, nossas vias são divididas em blocos. E cada bloco tem uma distância que pode variar. Tem blocos na CPTM que variam de 500 metros até, por exemplo, 1 quilômetro, quase 2 quilômetros, dependendo das linhas e das distâncias das estações entre si. Bom, cada bloco possui o seu próprio circuito de via. E esses blocos eles são isolados entre si,
pelas JICs, as juntas isolantes. Elas permitem que o circuito de cada bloco tenha interação apenas dentro de si e não vá para outro bloco, pois passa uma tensão alternada nesses blocos com uma frequência de 60 Hz, perdão, que faz toda parte de controle ali da ocupação do bloco e informação até o sistema de sinalização de bordo, que a gente vai ver mais para frente. Em cada bloco, nós temos uma fonte que gera uma tensão, uma corrente. Essa corrente ela vai passar por um trilho, vai do começo, vai passando o bloco até chegar no final dele. No final, ele vai ter um relé. Ele vai energizar esse relé, essa corrente, e vai passar para o outro trilho. Quando ele passar no outro trilho, ele vai voltar o caminho e ir lá para a fonte. Entenderam? Isso quando o bloco não está ocupado, quando não tem nada em cima daquele bloco. Mas quando chega um trem aqui, vamos supor que colocaram um rodeiro aqui onde está o cursor. Quando o trem entrar nesse bloco, os seus rodeiros vão fazer um caminho mais fácil para a corrente, pois são aço, né? Então essa corrente ela vai subir na roda, passar pelo eixo e descer na outra roda. Ela vai fazer um caminho mais fácil no trilho. Ela não vai mais chegar na fonte até o relé. Isso acontece por quê? Porque a corrente ela sempre procura o caminho mais fácil. Na parte elétrica nós vemos isso, por exemplo, quando você junta um fio no outro, aquela corrente encontrou um caminho super fácil, por isso vai tudo de uma vez, da curto-circuito. E acontece um curto-circuito de verdade, pois o rodeiro ele oferece um caminho bem distante que conecta um trilho no outro, bem mais fácil na verdade, e conecta um trilho no outro. Nisso a corrente vai simplesmente ignorar, em vez de ela ir até o final do bloco, ela vai simplesmente passar pelos rodeiros do trem e voltar. Então, vamos supor que o rodeiro está aqui, onde está meu cursor. Ela vai vir aqui, opa, tem um caminho mais fácil, não vou mais para o final. Vou voltar aqui, ir para outro trilho e voltar para a fonte. Entenderam? Mas por que temos isso? O circuito de via ele é um mecanismo de segurança, pois ele informa que determinado bloco da via está sendo ocupado por um trem. E dentro de tudo isso, no controle de ocupação daquele trecho ou de velocidades, nós temos a modulação desse sinal de via, pois, como eu falei anteriormente, passa uma frequência de 60 Hz nos trilhos. E esse circuito de via ele vai modular esse sinal de acordo com o bloco que está ocupado e os blocos que estão atrás dele. Vamos aqui para frente, que dá para entender melhor isso. Bom, esse trem aqui da frente, ele está ocupando um trecho, está ocupando um bloco. Esse bloco ele vai ser modulado em 60 Hz sem modulação. Não vai ter modulação nenhuma, na verdade. Vai ser somente 60 Hz. Ou 90 Hz, se considerarmos as linhas 8 e 9. Esse bloco, então, vai ganhar o nome de VR, velocidade restrita, no caso do controle de velocidades. Ele vai ganhar essa luzinha vermelha, o sinal vai ficar vermelho para esse bloco aqui. E o trem, quando ele atinge o bloco em VR, ele para automaticamente, mas nesse caso é o trem que está ocupando aqui na frente. Esse trem que está ocupando aqui na frente, o bloco de trás dele também vai ficar em VR. Esse sinal, os sinais aqui na CPTM, eles informam o estado do bloco que o trem está. Então o trem vai ficar aqui nessa parte e o sinal vai informar o estado daquele bloco. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Esse trem aqui atrás, ele está nesse trecho, ele está andando nesse trecho. Esse sinal aqui, ele está informando o estado do trecho dele, que está em VR também. Por que isso acontece? Agora vamos voltar para outro slide. Esse trem aqui está ocupando o bloco. O bloco de trás dele também vai ficar em VR. Ou seja, aquele bloco também vai ficar restrito. É um bloco de segurança para evitar a colisão de trens. O bloco de trás vai ficar em VL, velocidade limitada, que é em torno de 50 km por hora aqui na CPTM. O VR é 25 km por hora.
Como eu falei, esse farol ele é responsável por informar o estado do bloco que o trem está. Então o trem ele vai do começo ao fim, quando ele chegar no final do bloco, ele vai ver o farol informando que está amarelo, ou seja, o maquinista vai ter que deduzir. Opa, se esse bloco está amarelo, quer dizer que o da frente está em VS. O bloco que eu estou está em velocidade limitada, o da frente está em VR. Então já vai começar a reduzir a sua velocidade. Mas nesse caso do velocidade restrita, se o trem para automaticamente quando ele atinge um bloco em VR, como os trens conseguem andar? Pois seria meio demorado para o maquinista ficar ali esperando, né, no bloco até liberar. Quando isso acontece, o maquinista ele pressiona ou seleciona uma chave de prosseguir VR. Nessa parte, o sistema de controle de bordo permite que o maquinista trafegue nesse trecho em velocidade bem reduzida para trens de 25 km por hora e locomotivas para 20 km por hora. E esse trem ele vai ficar nisso até atingir o farol daquele bloco. Como eu disse, o farol é responsável por informar a situação do bloco que o trem está. Então, se o bloco da frente está ocupado, o maquinista vai vir do começo daquele bloco que ele entrou em VR até o sinaleiro aqui no final e aguardar o bloco da frente ser desocupado. Aqui a parte do VL, né, velocidade limitada. A VL ela já tem modulação. A modulação dela é de 75 pulsos por minuto no sinal de via. Só tomar uma água aqui. E por final, nós temos a VMA, que é a velocidade máxima autorizada. Essa é a velocidade máxima que o trem pode trafegar aqui na via. Ela é caracterizada pelo sinal verde nos sinaleiros e ela é modulada em 180 pulsos por minuto. Mas na linha 9 Esmeralda é uma coisa diferente. Lá as estações são bem próximas umas às outras. E você fazer esse esquema de modulação aqui, de divisão de blocos, ia ser meio complicado, porque como as estações são muito próximas, os blocos ele acabam sendo menores. Então, o trem muitas vezes está ocupando um bloco, o da frente, o de trás já fica restrito, o que vem atrás vai ficar em velocidade limitada e o outro em velocidade máxima. Só que o trem ele vai atingir rapidinho esse daqui, como as distâncias bem curtas, ele vai atingir rapidamente esse outro bloco. E aí acabaria criando um problema na linha 9, pois devido à distância, os trens acabariam entrando muito perto de si e aí iria atrasar a operação. Os trens iriam andar muito devagar. E o que fizeram lá na linha 9? Eles reduziram para uma VMA2. Então tem duas VMA na linha 9. Tem a VMA de 70 km por hora, que é a de 120 pulsos por minuto, e tem a VMA máxima, a VMA1, de 130 pulsos por minuto, que é de 90 km por hora. Então, se tiver uma restrição um pouco maior à frente, o trem vai atingir 70 km por hora, a VMA2, e se tiver um grande espaço para ele, vai atingir 90 km por hora. Vai ter essa permissão para ele. Bom, voltando aqui no circuito de via, temos o intertravamento. O que faz esse intertravamento na parte de sinalização de campo? Esse intertravamento ele faz com que os trens realmente não colidam e não ocupem os blocos. Por exemplo, tem um bloco que está ocupado, né, e o CCO vai fazer uma mudança de chave. Se o CCO, ao dar o comando para a via, para fazer essa mudança de chave, que atualmente é totalmente elétrico, o CCO tem o comando de tudo, vai passar primeiro pelo domínio daquele local, que vai verificar algumas condições para ver se é possível fazer essa mudança de chave. Dentre elas tem se o bloco que ele está fazendo essa mudança de chave já está ocupado. Se tiver ocupado, já esquece, não vai fazer a mudança de chave.
Se tiver com o trem vindo de sentido oposto, não vai fazer a mudança de chave, se estiver muito próximo do trem. Também ele vai verificando diversas ações e no final, se todas estiverem, confere, se tudo estiver favorável para essa mudança, ele autoriza. Se não tiver, se uma coisa estiver desfavorável, ele bloqueia. Então temos vários intertravamentos para garantir a segurança da operação. E também tem a parte de ocupação, né? Como eu falei, automaticamente o trem vai parar se atingir um bloco ocupado. Aí tem um esquema de usar o prosseguir VR para não atrasar muito a operação. E dentro disso, nós também temos os bondes de impedância. Para falar, a nossa via, vou botar aqui essa imagem para entender melhor. A nossa alimentação elétrica ela é contínua em 3.000 volts. Aqui em cima passa a rede aérea com 3.000 volts e o trem vai captar isso pelo pantógrafo, que fica acima do trem. Essa parte que passa aqui em cima, onde está meu cursor, é a parte negativa, a parte positiva da corrente contínua. E vai entrar no trem, fazer todo o processo de sistemas. E onde vai ficar o negativo? O negativo nosso é nos trilhos. Então vai entrar o positivo em cima do trem e sair o negativo aqui embaixo. Esses dois são conectados à subestação. A subestação ela manda o positivo para a rede aérea e o negativo para o trilho. E o que acontece? Você também passa uma tensão em corrente alternada, para não ver essa interferência na parte da corrente contínua, da atração. Você passa uma outra tensão nos trilhos para fazer a parte de circuito de via. E os trilhos, os blocos, eles têm que estar isolados entre si. Ou seja, essa corrente da parte contínua da atração, a parte elétrica da atração, ela não vai conseguir passar de um trilho para o outro, pois os trilhos são isolados na parte dos blocos. Temos a junta isolante, as jigs. E o que tem que haver para essa corrente negativa passar? Existem os bondes de impedância. Esses bondes de impedância, eles fazem com que essa parte da sinalização de via, a parte do circuito, ela seja isolada, ele isola, ele bloqueia essa corrente de passar e ele permite que a corrente contínua negativa passe. Então ela passa de um trilho para o outro. E esses bondes de impedância são essas partes pretas aqui, essas caixas pretas. E esses fios estão fazendo justamente esse trabalho. Eles estão impedindo que a corrente do sistema de circuito de via passe de um bloco para o outro e eles estão fazendo com que a parte negativa passe de um trilho para o outro. Entenderam? Não, essas partes, esses trechos aqui em São Paulo que tem esses fios para fora, é justamente esses bondes de impedância. E aqui, se olhar bem, dá até para ver a parte da junta. Essa parte esbranquiçada aqui no trilho. São as nossas jigs, as juntas isolantes. Agora indo para sinalização de bordo. A sinalização de bordo, como o próprio nome já diz, é o que está no bordo, que está na cabine ali do trem, que está no trem em si. Essa é mais uma água para se hidratar, né? Bom, a sinalização de bordo é o que está no trem, que está a bordo do trem. Os controles dela ficam dentro da cabine. Os módulos, onde o maquinista vê a interface ali, está dentro da cabine. O que faz a sinalização de bordo? A sinalização de bordo ela vai ler a decodificação da via, que são essas modulações. Ao ler essa decodificação, isso vai ser captado, essa frequência vai ser captada por antenas embaixo dos trens. Essas antenas vão enviar a informação, vão enviar essa frequência que estão captando e a modulação para o módulo do controle de trens. Esse módulo ele vai processar essa mensagem, essa frequência, e aí ele vai identificar, opa, tá 60 Hz sem modulação, então o trem vai ter que andar em VR. Tá 60 Hz com 75 pulsos, vai andar em VL.
tá a 60 Hz com 180 pulsos, ok, vai liberar a potência, a velocidade máxima, VMA. E o que que faz essa sinalização de bordo? Ela faz a proteção e o controle do trem, no caso dos TUEs, os trens unidades elétricas, que são os trens de passageiros. E, como par de sinalização de bordo, nós temos alguns tipos diferentes que estão em operação aqui nas linhas de trens metropolitanos, que são o primeiro deles, o Automatic Train Control, o ATC, o controle automático de trens. Já peço perdão pelo meu inglês, não tenho a fluência, né? Mas a gente desenrola minimamente aí no inglês. O controle de trens automáticos, essa foto aqui, eu gosto muito dela, essa foto. É a da linha 8 Diamante, na estação Barra Funda. Eu tirei assim, tava pegando o trem, né? Eu fui lá e tirei, não esperava nada e ficou até que legalzinho. Bom, falando do ATC, o Automatic Trains Control. O ATC, ele é um sistema de bordo, faz o controle de trens. Ele faz o controle automático da velocidade dos trens. Como eu falei, o módulo ATC, ele tem a antena, tem o módulo e tem essa partezinha aqui onde está meu cursor, que é onde o maquinista vê as informações dele. Aqui aparece a velocidade máxima, aparece se está em VR, VL ou VMA, a velocidade que o trem está e a velocidade máxima permitida. E é onde vai dar os comandos de reconhecimento, prosseguir VR, essas coisas. Bom, ele vai ler a modulação e vai se adequando a isso, vai ajustando automaticamente a velocidade do trem. Então, quando o trem ele está operando pelo ATC, é comum ver o maquinista, quando vai tracionar o trem, simplesmente empurrar o manípulo até o final para 90 km por hora e o trem simplesmente ir acelerando e se adequando à velocidade da via. E quando ele entra em um bloco em VR, ele vai parar automaticamente. Aí o maquinista vai assumir o controle, colocar em prosseguir VR e ir assumindo o controle para 25 km por hora. Ele vai deixando e vai operar no visual. Como acontece, por exemplo, na linha 11, Coral, aqui entre as estações Luz e Brás. Pois a linha 11 ela opera em intervalos bem curtos. E chega na estação terminal, a terminal Luz, os trens eles começam a ficar bem próximos, pois é a última estação. E é comum ver uma fila grande de trens entre si, atrás um do outro lá. E o que acontece? O bloco ele não é tão pequeno assim, né? Ele tem uma distância considerável. Para você permitir que a operação flua, não seja impedida pelos blocos, não ia atrapalhar totalmente a operação da linha 11, o maquinista usa demais esse prosseguir VR. Eles ficam em visual nessa parte. Vão conversando com o CCO e deixando uma distância mínima entre eles de segurança. E aí eles conseguem realizar a operação mais certinho lá. Bom, além do ATC, nós temos nas nossas locomotivas e caminhões de linhas o Automatic Trains Protection, o ATP, que é a proteção automática de trens. Essa aqui é a nossa locomotiva mais nova, a EMD-22 ou PR-22. Foi comprada recentemente pela CPTM. Bom, o sistema de ATP, como eu falei, ele é mais presente nas nossas locomotivas e veículos de manutenção. Ele oferece a proteção automática dos trens. Ele não realiza o controle. Diferente dos trens metropolitanos, ele não realiza o controle. Ele vai ler a modulação do sinal de via através das antenas. Ele tem a antena. Isso vai passar pelo módulo do ATP. Ele vai ler essa frequência, vai decodificar e informar para o maquinista qual é a velocidade permitida, qual é a velocidade que ele tem que andar e se está em VMA, VL, VR. Ele vai informar isso para o maquinista. E aí cabe ao maquinista fazer o controle da velocidade. Entenderam? E caso esse maquinista ele demore para fazer esse controle ou ele simplesmente não faça, o sistema ele vai contar alguns segundos. Se ele não tiver resposta do maquinista, ele vai aplicar a emergência e o trem vai parar.
e ele vai ficar monitorando, né? Isso da velocidade, se ela está adequada ao permitido. Então ele vai fazer sistema de proteção aí. Ele vai ir monitorando e vai vendo se o maquinista está se adequando. Porém, ele não vai fazer controle nenhum. E nós temos um mais avançado, essa parte de sistemas de bordo, que está presente na linha 13 JAD, que é Automatic Train Operation, a operação automática de trens, o ATO. O ATO, ele é uma parte de bordo que faz a automação do controle do trem. Ou seja, o maquinista, ele não vai fazer quase nada, para falar a verdade. O trem, ele sozinho vai fazer o controle da velocidade, que o ATC já fazia. Perdão. O ATO, ele vai fazer o controle da velocidade, que o ATC já fazia, mas ele também vai partir o trem sozinho. Ele vai fazer a frenagem sozinho. Ele vai chegar na estação, alinhar na plataforma, vai abrir as portas, vai fechar as portas e partir de novo. Ou seja, ele faz o controle automático do trem. Ali é tudo o ATO que vai fazer. Ele é muito bom para headways, os intervalos entre trens, menores de 13 minutos. De 13 minutos para baixo ali ele é ótimo. Por quê? Porque ele mantém o loop operacional. O ATO, ele vai ficar, como é uma coisa mais automática, vai inibir alguns fatores humanos que poderiam atrapalhar o loop operacional. E também o ATO ele tem um sistema que os trens conversam entre si e ele consegue readequar o looping para permanecer sempre naquele programado. Então ele vai readequando, vai vendo, opa, o trem está muito distante de um certo buraco, alguma coisa aconteceu. Então ele vai readequando a velocidade, vai deixando tudo certinho para deixar o loop sempre naquele intervalo. E o ATO, ele possui intertravamento por bloco fixo, assim como o ATC. Eu acabei esquecendo de falar, o ATC ele funciona com circuito de via lá, os blocos e tal, a parte de blocos lá que eu expliquei. O ATO é a mesma coisa, assim como o ATP e o ATC, o ATO ele também possui o sistema de bloco fixo. Ele vai ficar naquele mesmo esquema lá de o bloco está ocupado, não vai ocupar o mesmo bloco, o bloco de trás vai ficar para segurança ou então com uma velocidade bem restrita. Ele vai fazer o mesmo esquema de bloco fixo. E como funciona o controle do ATO? É através de emissores e receptores de sinal que ficam na via, que são essa parte aqui, esse módulozinho aqui no dormente da via, que eu tirei lá na estação de Osasco, da linha 9 Esmeralda, que estão implantando a TO lá. Bom, como vai funcionar a aproximação da TO na estação? Esse trem aqui, ele está começando a sua aproximação para a estação e ele vai chegar nesse sinal aqui, esse primeiro sinal. O que, que vai acontecer quando ele chegar nesse primeiro sinal, nesse primeiro transmissor? O sistema da TO, ele vai ler, opa, esse transmissor vai informar para ele que falta X distância até o ponto de parada na estação. E vai já começar a desenhar para ele uma curva de desaceleração para ele chegar e parar corretamente ali no ponto de parada da estação. Então ele vai chegar nesse transmissor. Esse transmissor então vai solicitar, opa, você está chegando. E o sistema ele já tem desenhado conforme a distância, a velocidade que o trem tem que estar. Então, como é tudo automático, ele já consegue ter essa ideia e vai deixando o trem reduzindo ele gradativamente até chegar exatamente no ponto de parada pré-definido. Então, vai tendo outros transmissores que vão conversar com o trem. Isso é feito por sistema de rádio. Eles vão ir conversando com o trem, vendo se ele está cumprindo com essa curva de desaceleração, até ele chegar
no final da plataforma e desembarcar os passageiros, fechar as portas e seguir novamente. Então ele vai chegar aqui e falar: opa, você conseguiu, tudo certo, pode partir. E se caso o trem ele não conseguir cumprir com essa curva de desaceleração, o que acontece? Bom, ele vai começar aqui no início, vai dar o comando, você vai seguir essa tal curva, vai, já tem tudo programado, né? Ele vai começar ali a desenhar a curva de desaceleração conforme a distância que ele tem que chegar. Se por acaso ele atingir esse outro transmissor ali e ele detectar que o trem fugiu dessa curva pré-definida, o comando do ATO não vai mais ser no controle automático de trens. O ATO ele vai repassar o comando para o maquinista. Então o sistema vai falar: opa, eu não estou conseguindo manter o trem na velocidade pré-definida e por motivos de segurança isso vai repassar para o maquinista. Por isso que no sistema ATO ainda tem maquinistas, pois se caso uma coisa aconteça, o maquinista está ali para assumir o controle do trem rapidamente e assumir o controle. E agora, falando que já falamos do ATO, nós vamos falar do sistema de sinalização e implantação. O primeiro é o Communications Based Trains Control, o CBTC. Como eu falei, meu inglês não é tão bom assim, pessoal. Então vocês relevam aí, né? Bom, o CBTC, a tradução dele é Controle de Trens Baseado em Comunicação. Só esse nome já diz muita coisa pra gente. O CBTC, ele funciona por transmissores de rádio. E o grande diferencial do CBTC é o bloco processo ou bloco móvel. Nós agora já estamos livres daqueles blocos fixos na via, sabe? Então os trens eles conseguem se aproximar mais. E isso é ótimo para linhas que possuem um intervalo bem curto, que precisam realmente de trens muito perto, entre um e outro. Como por exemplo a linha 11. Nós estamos instalando CBTC nas linhas 10, 11 e a 7, se não me engano, é uma das linhas que poderão receber CBTC. Perdão. A linha 11 ela é bastante característica por isso. Os intervalos lá já são bem curtos e a demanda na linha é muito grande. A linha é bem cheia e precisa realmente que os trens ficam ali acessando entrando na plataforma em intervalos bem curtos. Então a CPTM, vendo isso, ela vai implantar o CBTC na linha 11. O CBTC ele é um sistema muito seguro, muito eficiente, pois ele já tem dentro dele essa parte de segurança e a parte de controle automático, o ATO. O ATO é o CBTC, ele tem um ATO inerente a ele. Então, ele na parte de controle de trens ele já tem as funções ATO dentro dele, que é a parte de controle e aquilo. E o CBTC da CPTM ele tem um diferencial também. Ele tem um sistema de segurança ali, que são ainda blocos fixos para caso de falha. Como isso vai funcionar? Bom, começando aqui os blocos móveis de CBTC para a gente entender melhor. Dur é, Nos trechos, cada vai ter vários transmissores de rádio que vão conversar com os trens. Eles serão colocados em distâncias bem mais reduzidas, como por exemplo os 300 metros, por aí. Esses transmissores vão conversar com o trem, eles vão saber a distância do próximo trem também. O que vai acontecer? Eles terão distâncias bem curtas entre si. E também o sistema de CBTC, ele vai fazer também aquilo de deixar desenhar uma curva de desaceleração. Por exemplo, esse trem ele estava aqui no final e conforme ele for se aproximando desse outro trem aqui na frente, o sistema CBTC ele vai desenhar uma curva de desaceleração para esse trem aqui de trás, para ele não colidir com o trem da frente. Ele vai deixar uma distância mínima atrás de segurança e informar o trem de trás, opa, a partir daqui você tem que estar em tal velocidade
e depois aqui em outra velocidade e aqui em outra velocidade. Então ele começa a desenhar uma curva de desaceleração para esse trem que está vindo atrás, para ele atingir a distância mínima sem colidir com o trem da frente. Por isso que é um sistema bem seguro. E se ocorrer uma falha? Vai ser aquilo que eu falei dos blocos fixos aqui na CPTM. Se ocorrer uma falha, vamos supor que esses dois transmissores aqui eles parem de funcionar, o sistema do CBTC ele vai continuar normal aqui, até aqui e depois ele vai usar o sistema do bloco fixo como segurança. Então esse trem que está vindo aqui atrás, ele vem comunicando com as torres de rádio. Chegando nessa parte que está com falha, ele vai abrir o sistema para encaixar esse bloco fixo. Então a distância ali que ele vai informar de segurança vai ser aquela distância do bloco fixo e não mais dos receptores lá das antenas de rádio. Até ele sair desse bloco, aí volta a conversar com as antenas. Então esse é um sistema que o CPTC ele dificilmente falha, né? Mas se ocorrer por algum motivo alguma falha, ele vai usar esse sistema de bloco e vai abrir um leque ali nos blocos processos, blocos móveis, que vão garantir a segurança da operação. E o mais recente, que está sendo instalado na linha 8 Diamante, é o ATO em conjunto com o ATS, o Automatic Train Supervision, a supervisão automática de trens. E o que é essa supervisão automática de trens? É uma coisa que vai ser meio que inédita aqui no sistema de São Paulo, pois ele não vai ser algo assim na via, vai ser algo implantado no CCO. E vai ser responsável por garantir a circulação dos trens. Ele vai fazer rotas pré-programadas, os controladores de trens lá no CCO. Eles vão fazer rotas pré-programadas que esse ATS vai supervisionar e, e também vai ter a parte de comando do controlador de tráfego, que vai dar as orientações ali para o ATS. Então, a ATS é uma coisa bem nova, assim, que inclusive eu não tenho muito conhecimento sobre ele, mas já quis trazer um pouquinho aqui sobre ele nessa apresentação, que é um sistema novo aqui nas linhas 8 e 9, que vai para programar as rotas aqui de trens, né? E assim eu finalizo a apresentação. Eu agradeço muito que vocês tenham ficado até o final. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de sinalização aqui de São Paulo, dos trens metropolitanos. E eu estou aberto a dúvidas, questionamentos. Se por algum motivo não ficou alguma coisa muito esclarecida aqui nessa apresentação, vocês podem entrar em contato comigo nessas três redes sociais aqui: no YouTube, através do meu canal, no Instagram, através da página do meu canal, e também no meu LinkedIn, que é o meu LinkedIn profissional, uma rede profissional. Bom, eu agradeço muito a paciência que vocês tiveram comigo. Agradeço demais mesmo essa oportunidade de estar participando do segundo Congresso Online do Brasil Ferroviário. Quero agradecer também aos meus colegas de trabalho, o Cristiano, que me deu muito apoio, muita informação com relação ao sistema de ATC, e também ao Marcelo, lá de Presidente Altino, nosso engenheiro, que deu muito também, muito conhecimento, e tem muito conhecimento e ensinou bastante sobre essa parte de sinalização. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.